saúde e tal, mas temos falado de tudo um pouco. Boa. Vamos lá. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, 19h30, e nós já estamos aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar. E hoje, gente, é um tema que acelera o coração, porque não tem um pai, uma mãe, um cuidador que não tenha medo de que seu filho passe por esta situação, que é de abuso sexual, uma violência sexual ou até mesmo um assédio, né, sexual, enquanto estão vulneráveis, né? Então, é um tema realmente delicado e que, inclusive, tem campanha, uma campanha muito conhecida, que é a Faça Bonito, linda, e fez 25 anos agora, no dia 18 de maio. Então, aqui, eu sei que a gente já está em junho, mas falar sobre esse tema, eu queria trazer esta delegada, a doutora Maria Júlia, para conversar com a gente, porque eu tenho visto que ela está sempre muito engajada nesse tema, então não havia melhor pessoa para conversar comigo aqui no podcast. Então, por isso que eu esperei o momento que ela tinha essa agenda para conversar conosco. Mas começo parabenizando-a, né, pelo Faça Bonito, por você fazer parte, tá linda com broche, e agradecendo a tua participação importantíssima e necessária aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Júlia. Obrigada, doutora Izzy. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que eu sei, como você falou, deixa os pais irresponsáveis temerosos, mas a gente vai ter uma conversa aqui cheia de afeto, cheia de informação, que eu acredito que pode aplacar um pouquinho esse medo e empoderar esses pais para eles saírem de pais preocupados a pais preparados a lidar com essa temática. É isso que nós queremos e eu acho que o nosso maior objetivo, que todas as vezes, né, gente, a gente fala, a gente divulga aqui, que o nosso objetivo aqui no Pode Escutar era justamente esse, é empoderar os pais acerca de diversos temas, não só da saúde, mas da segurança, né, do físico, do mental. Sim. Então, de tudo um pouco a gente quer trazer sobre esse universo família, sobre o universo infantil, do desenvolvimento infantil. Então, o que a gente tem falado muito é isso, é falar, empoderar, né, através da teoria, do conhecimento, acerca desses diversos temas para que o nosso maternar, nosso paternar, você que é mãe, pai, tio, tia, avós, cuidadores, professores, porque eu sei que é o nosso nicho, né? Quem assiste aqui o nosso podcast, profissionais de diversas áreas, mas que trabalham com crianças, é se empoderar dessa teoria para que tudo fique um pouco mais fácil no dia a dia. Né, para que a gente tenha um pouco mais de autonomia, um pouco mais de segurança para lidar com tantos desafios que esse desenvolvimento infantil nos traz, não é verdade? E hoje, então, eu vou apresentar a nossa convidada para vocês, a doutora Maria Júlia Almeida da Silva. Ela é delegada de Polícia Civil do Estado do Pará. Ela é vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Pará. Experiência de atuação de 3 anos de delegacia especializada de atendimento à criança e ao adolescente vítima de violência sexual. Mestre em Direitos Humanos e mestranda em Segurança Pública pela UFPA também. Maravilhoso. E assim, doutora Maria Júlia, antes da gente começar a te fazer as perguntas, ainda aí, te agradecendo pela tua incrível participação aqui, por ter vindo com a gente falar sobre esse tema tão importante, mas eu acho que é imprescindível a gente falar um pouco das estatísticas, né? As estatísticas atuais. Então, assim, eu busquei um pouquinho aqui, mas até me corrija, doutora, se alguma coisa fugiu ou se já não é mais essa estatística, porque a última que eu consegui foi até 2022. Então, por exemplo, mais de 370, gente, milhões de meninas e mulheres vivas hoje sofreram abuso sexual, né, de contato, que é o estupro ou agressão, antes dos 18 anos, e equivale isso, então, de 1 a cada 8. Isso é o mundial, tá? No mundo, tá? 1 a cada 8 mulheres. Quando se inclui em formas não contato, já vai para um aumento drástico ainda desse número, de 650 milhões, ou seja, 1 a cada 5 mulheres. Entre meninos e homens, estima-se em torno de 530 milhões. Esses são os dados estatísticos mundiais, segundo a Unicef.
Aí, quando a gente vem para o Brasil, que é o gov.br, que já me deu esses dados aqui, entre 2015 e 2021, foram cerca de 202 mil casos notificados de violência sexual. Porém, eles falam que só 10% dos casos são efetivamente denunciados. Sim. O que é um absurdo, né? A estimativa é de que apenas 10% das ocorrências de violência sexual infanto-juvenil cheguem até unidades policiais, né, onde elas compõem essas estatísticas. Então, os dados mais recentes do Brasil são os apurados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no anuário 2024. Essa compilação de dados ela é feita anualmente por esse instituto e divulgada sempre no mês de agosto. Então, hoje nós estamos em junho, nós estamos fazendo referência aos dados de 2023, que foram publicados em 2024. E os dados informam que nós tivemos mais de 80 mil crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em 2023, sendo majoritariamente vítimas de estupro ou estupro de vulnerável, que é a prática de ato libidinoso, qualquer tipo de ato libidinoso ou conjunção carnal, com crianças e adolescentes menores de 14 anos, com pessoas que tenham enfermidade mental e não tenham capacidade para consentir, ou pessoas que tenham alguma limitação temporária e não consigam manifestar resistência, como a pessoa que está embriagada, a pessoa que está dormindo, etc. Isso também é considerado abuso. Então, são mais de 80 mil casos, e esses dados de 2023 são o topo de uma escala crescente que vem acontecendo sendo identificado desde 2015, né, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, é importante a gente falar em dados, porque aí a gente revela a relevância de tratar do tema. Perfeito. Porque não é uma situação excepcional, né? Não é algo que acontece pouco. Só para a gente ter uma ideia, a gente considera no nosso país que os homicídios são uma causa relevante para a segurança pública, né? O crime mais grave que pode acontecer, que retira a vida de outro ser humano. E nesse mesmo ano de 2023, nós tivemos cerca de 45 mil homicídios registrados. Então, quer dizer, tivemos 45 mil registros do crime mais grave e tivemos praticamente o dobro de ocorrências de estupro de vulnerável. Tem outras formas de violência sexual que também atingem as crianças e adolescentes, como a exploração sexual, a pornografia infantil, mas o estupro é predominante, correspondendo a praticamente metade dos casos. E uma coisa que eu acho muito importante, um dado que eu acho muito importante de destacar, é que mais de 60 mil dessas ocorrências se referem a vítimas menores de 13 anos. Ou seja, criança. Então, exatamente, crianças e adolescentes com menos de 14. Então, eu digo isso por quê? Porque aqui você está falando com pais, né? Então, hoje eu estou falando com pais. Às vezes, os pais ficam muito esperando, dizem, eu vou conversar com meu filho sobre sexualidade quando for a hora. E aguardam a puberdade, aguardam a adolescência para ter esse diálogo, sem perceber que no silêncio e na desinformação, às vezes reside a grande vulnerabilidade dessas pessoas, né? Que sem ter o conhecimento não tem nem como se proteger. Então, é importante a gente trazer os dados para a gente dizer, isso pode acontecer, isso não acontece só na casa do vizinho, isso acontece bastante. Perfeito. Porque um traço em comum que tem entre as pessoas que chegavam até a delegacia é, nossa, doutora, eu não tinha a menor ideia de que isso podia estar acontecendo com o meu filho. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer dentro da minha casa. Então, a gente precisa estar atento e se informar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que um dos principais caminhos é você, de fato, se informar. E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Hoje, nesse episódio, a gente vai começar falando sobre a prevenção, sobre como identificar sinais. Vamos conversar também sobre o que fazer, né? Quando você identifica, né, que existe realmente um risco, ou que identifica que o ato pode ter acontecido. O que a gente pode fazer em relação a isso? Para onde denunciar, o que fazer, né? Então, tudo isso a gente vai conversar nessa noite. Então, por isso que quero agradecer a tua audiência e já quero pedir a tua participação. Já quero pedir para que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis esse episódio, porque você já viu que
a importância e a necessidade que esse episódio vai trazer para todos nós. Eu também estou aqui com minhas anteninhas ligadas, né? Com certeza atenta a tudo que a doutora Maria Júlia vai trazer para a gente. Então, já peço para que você compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas possíveis, que você comente, que você curta, que você se inscreva se você não se inscreveu aqui no canal, né? O Pode Escutar, ele está aqui para isso. Não só para escutar, mas para falar, para levantar a bandeira de diversas causas, mas principalmente trazendo a você teorias sobre o desenvolvimento infantil em diversas áreas para que o nosso maternar ou paternar, né, seja mais tranquilo, seja mais seguro no dia a dia, tá bom? Então, já peço a tua participação também. E, doutora, ainda sobre dados estatísticos, agora voltando um pouquinho aqui para o nosso Pará. Né? Então, dados, como eu te falei, em 2022, indicam que o Pará teve um aumento de 23,5% dos casos de estupro, né, de vulnerável, e do país inteiro, é um dos maiores, é uma das maiores altas do país, comparável ao estado do Amazonas, que é de 37,3%, e Roraima, de 28,1%. Então, assim, o norte do país está uma calamidade nesse assunto, né? Os estados onde a gente percebe uma cultura mais patriarcal, né? Uma predominância assim da figura do homem nas relações sociais, acabam tendo uma liderança ali no ranking. E também são estados relativamente populosos, em que a população está disseminada no território, muitas em área rural. Enfim, tem uma série de peculiaridades aí que geram esse aumento. De fato, aqui no Pará, a gente teve um pico de crescimento em 2022, né? Já houve uma queda em 2023, uma pequena queda, mas ainda com números altos, né? E os estudos acadêmicos servem também, né? E estatísticos servem para a gente avaliar esses desempenhos dos números, porque não são números, né? São vidas e futuros sendo impactados. Até recentemente eu estive num seminário tratando disso, e onde foi analisado assim que hoje nós não temos, como a quantidade de crimes que não chega até a unidade policial é muito grande, a gente não tem uma fonte segura para afirmar que isso é um aumento do crime ou se nós temos um aumento do registro de ocorrências em função da maior divulgação de campanhas, né? Então, mas de toda forma são dados para a gente ficar alerta. Tá certo. E, doutora, antes da gente iniciar aqui com a primeira pergunta, preciso agradecer quem acredita no nosso podcast, quem está junto nesse projeto com a gente, porque trazer profissionais incríveis como você nessa noite faz da gente tão feliz, e a gente ter ainda parceiros que acreditam nesse projeto desde o início, que iniciou, né, mais de um ano, né, Cauê, a gente já está aqui com o nosso podcast fielmente trazendo a vocês uma vez por semana um episódio, né? Então a gente tem que acreditar e agradecer quem acredita também com a gente, como a Clínica Audionorte Saúde. Então, se entrar lá no nosso Instagram, né, o Instagram do Pode Escutar, você vai ver que tá lá, é o podcast da Clínica Audionorte Saúde, porque foi quem escreveu esse projeto junto com a gente, quem acreditou de fato. Eu sou diretora clínica de lá, mas tem meu sócio também, que super acredita no projeto, e toda a minha equipe também da Audionorte, eu quero agradecer. Então, parabéns, Audionorte, muito obrigada por estar junto nessa empreitada, por estar junto acreditando e trazendo também profissionais incríveis para debater diversos assuntos importantes aqui acerca desse desenvolvimento infantil, acerca de saúde materna, não é verdade? Que a gente já trouxe aqui também vários temas, porque quem cuida precisa se cuidar, Com certeza. não é isso? Então, maravilha. Então, Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada, parabéns, ó, lá tem otorrino, tem diagnóstico audiológico, reabilitação auditiva. Então, se tem o diagnóstico da perda de audição e é indicado uma reabilitação auditiva, você vai ter a melhor possível lá na Audionorte. Desde os implantáveis cirurgicamente aos não implantáveis também. Exames otoneurológicos, avaliação e terapia do processamento auditivo central, laboratório de prótese, que é um dos principais diferenciais da Audionorte também. Então, parabéns, Audionorte. E tem uma nova unidade, né? A gente tem agora
a unidade matriz, que é no Evolution, ali na Dom Romualdo de Seixas, e temos também uma unidade nova ali na Padre Eutico, em frente ao CCB, pertinho do Pátio Belém, que está ali no Centro Integrado da Saúde, da Rede Mais Saúde. Essa parceria incrível, que a gente já tem há mais de 8 anos com eles, e eles abriram esse complexo gigantesco ali para atender em diversas especialidades, e a Audionorte está lá com uma unidade da clínica também. Então, parabéns, Audionorte, muitíssimo obrigado. Mais uma de saúde, doutora Maria Júlia, a clínica Poligastro Saúde, que é outra clínica de referência que nós temos aqui em Belém. Uma clínica que já está gigante, já tem ali o H-Poli, que daqui a pouquinho ela é hospital também. Vem farmácia, então é uma clínica que está sempre preocupada em trazer mais ainda benefícios para os seus pacientes. Não só a segurança e o conforto que ela oferece, com estacionamento, né, com estacionamento privado do lado, com uma clínica com um conforto incrível, uma estrutura física para te oferecer que é sem botar defeito, sabe? Então, assim, você já se sente bem no momento que você entra. E diversas especialidades sendo atendidas por plano de saúde, né? Então, hoje em dia, não é só mais a colonoscopia, a endoscopia como carro-chefe, que começou a poligastro, né? Tá aí o nome, mas a gente sabe que hoje a gente tem diversas especialidades, cardiologia, psicologia, tem otorrinolaringologia também lá, tem gastropediatria, gastro para adultos também, tem exames, tomografia computadorizada, tem ultrassom, né? Então, tem exame de sangue até, inclusive, também, que o laboratório eles têm uma parceria com a Amaral Costa. Então, assim, uma clínica que hoje já está ali quase o quarteirão inteiro da Almirante Barroso com a Vileta ali, entre Humaitá e Vileta, mas já está quase o quarteirão inteiro ali para te oferecer em diversas especialidades e vários planos de saúde também. E o atendimento por WhatsApp é rápido, o agendamento é rápido e você vai ver o quanto é diferente ser atendido lá na Poligastro Saúde. Então, muito obrigada, Poligastro Endoscopia Avançada, por estar junto aqui com a gente e por ter esse atendimento personalizado para cada paciente seu. Muitíssimo obrigada. Então, vamos lá, doutora. Bom, eu acho que a nossa primeira pergunta, até assim, como mãe, né, a gente já fica logo aqui querendo saber, como mãe, como pai responsável por criança, o que a gente pode fazer no dia a dia para proteger, sem botar numa bolha e tipo, sair sempre aqui debaixo do braço, que é o que a gente quer, né? Para proteger os nossos filhos, né, do abuso sexual, inclusive dentro do nosso próprio ambiente familiar, né? O que nós podemos fazer, doutora? Bom, você como mãe de duas riquezas, você sabe que os pais, eles são o primeiro exemplo de conduta e a primeira fonte de informação de toda criança, né? Então, os pais, eles são fundamentais na orientação, na informação, na educação sexual dos seus filhos e também como modelos de atitude, né? Exemplos de comportamento. Então, eu sempre digo aos pais que antes de ficar, menino, olha, meu filho, não faz tal coisa, não deixa tocar em você. Antes de agir, porque muitas vezes o receio da mãe e do pai se manifesta assim, né? Um pouco ansioso em relação aos perigos que os filhos estão sujeitos no mundo. Os pais irresponsáveis precisam ser modelos de conduta. Modelos de conduta na atuação para com os seus filhos, agindo respeitosamente em relação aos corpos dos seus filhos, né? Então, a gente diz que a educação sexual começa desde dentro da barriga, você conversando sobre o quanto o seu filho é precioso para você, para aquelas que geraram, desde o bebê, que quando você vai trocar o bebê, você diga, minha filha, mamãe vai trocar você. A criança não fica um pouco agitada quando tira a roupa e tudo, quando vai dar um banho, minha filha, com conversas desde bem bebezinho mesmo, o bebê vai assimilando. Eu acredito que você conversava com seus bebês na sua barriga. Com certeza. Tens alguma dúvida de que eles te escutavam? Não. Quando eles saíram da sua barriga, eles já até reconheciam a sua voz. E tudo que a gente conversa com a criança vai ficando no sistema dela, vai sendo registrado. Então, os pais precisam agir respeitosamente para com os corpos dos seus filhos, primeiro de tudo. E ter hábitos protetivos dentro de casa. Que são hábitos, o que eu chamo de hábitos protetivos? É você adotar dentro de casa os comportamentos que você quer que o seu filho
tenha na rua. Então, não tem como eu dentro de casa, vou dar um exemplo, tá? Deixar os meus filhos, crianças ou adolescentes, andarem desnudos dentro de casa e chegar no clube e brigar com a criança porque ela está correndo sem roupa no clube. Então, eu tenho que, dentro de casa, ter aquele comportamento de o meu filho estar vestido, né? Principalmente na presença de pessoas que não são do círculo familiar fechado. Isso eu digo pai, mãe, irmãos e ponto. Algumas famílias, inclusive, não permitem que os irmãos, não naturaliza que os irmãos fiquem sem roupa uns na frente dos outros. E aqui, doutora Isa, eu queria deixar muito claro que eu não estou aqui na qualidade de educadora parental ditando regras. O que eu venho trazer são reflexões para a gente construir, lógico, dentro da autonomia de cada pai, cada mãe, cada cultura familiar, hábitos que sejam mais eficazes na proteção dos nossos filhos fora de casa. Porque eu sei que todo mundo queria estar o tempo todo junto dos seus, colocando embaixo da asa. Isso não é possível, né? Então, a gente tem que educá-los para que quando estejam fora de casa, levem consigo aqueles hábitos que foram criados. E além dos hábitos, a informação, porque dentro de casa espera-se que nós não tenhamos hábitos violadores, né? Mas a gente precisa preparar as crianças para identificarem e reagirem, repulsarem, né? Evitarem condutas violadoras. E até mesmo para que não sejam violadores com os colegas, com os amigos, com outras crianças e etc. Então, além da gente ser exemplo de conduta, a gente precisa conversar, que é educar sexualmente. Perfeito. E é justamente a minha próxima pergunta, doutora. Qual a importância da educação sexual infantil na prevenção do abuso? Existe uma forma segura de abordar esse tema com crianças pequenas? Muitas vezes a gente estava conversando, né, antes aqui, não, quando chegar a hora certa, eu vou conversar com ele sobre essa questão da educação sexual. Mas existem algumas formas da gente, óbvio, conversar com crianças pequenas, né? Com certeza. Todo diálogo, ele precisa levar em consideração o estágio de desenvolvimento daquele indivíduo, que tem ali uma média por idade, mas cada criança vai ter o seu desenvolvimento único, e estar pautado num conhecimento científico, né? E enfim. A educação sexual, ela é fundamental, ela é essencial. Se eu te perguntar aqui qual é a importância da educação intelectual dos seus filhos? Toda. Né? Da educação física, seus filhos fazem esportes? Fazem. Da educação mental, tem acompanhamento psicoterápico? Da educação de habilidades diversas, faz música, faz um teatro, vai para brincar, enfim. Os pais se preocupam, buscam o desenvolvimento pleno da criança. E a sexualidade é um dos pilares da personalidade de todos os indivíduos. E Freud diz que a sexualidade tem a sua principal etapa de construção durante a infância, né? Então, antes da gente pensar como eu vou falar, é importante dizer que educação sexual, gente, não tem nada a ver com ensinar sobre sexo. Perfeito. Pelo menos não na infância. Sim. Vai chegar um momento do desenvolvimento do ser humano, lá para adolescência, fase adulta, que ele vai precisar aprender sobre sexo. Mas não é isso que é a educação sexual na infância. A sexualidade, ela pode ser abordada sob o prisma da erotização e sobre o prisma da afetividade. Na infância, a gente vai trabalhar a educação sexual focando na afetividade da criança, falando sobre a valorização do corpo, falando sobre o carinho, sobre toque, sobre as coisas boas que tem no mundo, sobre o quanto é legal ter amigos, sobre relações interpessoais. A gente vai educando a sexualidade nesse sentido, da afetividade, e não da erotização, né? Então, os pais se preocupam com todos esses aspectos do desenvolvimento. O intelectual, buscam a melhor escola, querem colocar os filhos para fazer esportes, buscam um acompanhamento psicoterápico, psicopedagogo,
enfim, neuropsicólogo, neuropsicólogo, isso, várias frentes de atuação ali para o desenvolvimento daquela criança. A educação sexual é mais um pilar desse. Perfeito. E ela vai preparar a criança para fazer escolhas de relacionamento e escolhas sexuais mais saudáveis no futuro. Então, se o que a gente busca é o desenvolvimento pleno dos nossos filhos, é fundamental falar sobre isso. Casa. E eu acredito que você gera uma conexão incrível com teus filhos também desde cedo. Porque deles terem a confiança e a abertura de conversar com você, cada um na sua etapa, de fato, mas sem deixar de falar a importância sobre isso. Inclusive, para crianças pequenas, tem até musiquinha. Sim. Né? Tem músicas, né, que agora eu não vou lembrar, mas que fala sobre não pode tocar, né, que não deixa fazer isso, fala para a mamãe, né, se acontecer alguma coisa. Então, para a criança ter essa abertura, não é simplesmente a gente chegar assim, não pode, você não pode deixar ninguém... Então, assim, esse susto e a forma como você já falou, você já colocou na cabeça da criança que, tipo, ó, aqui é assustador. Tipo, eu não vou nem falar pra minha mãe. Exatamente, eu né? não vou nem contar isso pra Não minha vou mãe, nem porque contar. ela ficou tão chateada quando ela me falou que isso não podia acontecer, e agora que aconteceu eu vou aborrecer minha mãe. Exatamente. Então eu não vou nem contar. Exatamente. Né? Então, isso que você falou da conexão é fundamental, e você sabe que isso é uma construção cotidiana. É uma construção. Conexão, ela não se cria, não brota do nada, ela é construída, com confiança, né? Com compartilhamento de sentimentos, de emoções. Isso também é educação sexual, você ensinar a criança a lidar com as suas emoções. E fortalecer esse vínculo é um passo essencial da educação sexual, até porque a gente educa, orienta, espera que a informação vá no bolso dos nossos filhos, aonde quer que eles estejam, mas a gente não tem controle sobre as atitudes do agressor. Então, pode ser que alguma coisa aconteça. E se acontecer, a gente quer que a informação volte, que a situação seja identificada, que a informação chegue para poder tomar alguma providência, né? E que bom que a gente está falando mais sobre isso, que tem a campanha, que a gente vê que, né, as pessoas estão falando mais sobre o assunto. Porque antes parecia um tabu, né, Sim. doutora Maria Júlia? Então, era tabu para os pais conversarem com os filhos, era tabu de se falar, era tabu ainda e um medo até de você mesmo, de denunciar, de você falar abertamente isso em casa, de não esconder. Então, eu acredito que campanhas como essas e isso que a gente está fazendo hoje, né, de informatizar, de informar as pessoas cada vez mais sobre o assunto, é você também mostrar que você pode falar sobre isso, que não é tabu, que na verdade é importante desde cedo se criar essa conexão e levar mais informação acerca disso e fazer com que essa confiança, né, dessa conexão gerada desde cedo com seu filho, vá te trazer as informações necessárias e isso com certeza vai ser de uma valiosa prevenção para qualquer ato desse horroroso acontecer com um de nossos filhos, sem dúvida. E aqui, doutora, como os pais podem ensinar seus filhos a reconhecer e denunciar, ou seja, falar para os pais, falar sobre isso para um professor, né, para alguém que ele tenha confiança, mas principalmente para os pais, reconhecer e denunciar situações abusivas sem gerar medo excessivo? Acho que a parte de não gerar medo vai muito no sentido de que você falou do como falar, Como a né? gente vai falar. Toda a orientação a respeito de situações perigosas para as crianças e adolescentes. E aqui eu tô falando posso estar falando de violência sexual, como posso estar falando de condutas autolesivas incentivadas em desafio de internet, por exemplo. Sim. Os pais ficam aterrorizados, aí chegam para a criança e dizem: meu filho, você viu isso que aconteceu? Você pode colocar esse tema numa conversa cotidiana, né? Com leveza, com afeto, dizendo: filho, o seu corpinho é o seu tesouro que Deus fez. Mamãe passou 9 meses com você no forninho. Seu corpinho é todo seu, ninguém pode tocar. A mãe, e como eu disse, isso tudo pressupõe que tenham hábitos dentro da família e dentro de casa
que manifestem essa crença, que isso não seja um ensinamento vazio, que todos os dias, na conduta de pais para com os filhos e de pais uns para com os outros, haja esse respeito à integridade física, né, da criança. Então, você pode orientar a criança sobre limites corporais. Falar, meu filho, ninguém pode tocar você. Você aproveita o momento do banho e diz, filho, você sabe que só quem pode dar banho em você sou eu. E aí você cita a sua rede de apoio, e diz, ou o médico, ou para passar remédio, para cuidar, para limpar. Mesmo nós aqui de casa, só podemos tocar em você, filho, se for para limpar, para dar banho ou para passar remédio, né? E você também não pode tocar nos seus coleguinhas, porque cada um tem no seu corpinho o seu tesouro, né? Então é um exemplo de uma forma que você pode usar ali dentro das suas situações cotidianas, o momento do banho, o momento de trocar a roupa. Não, filho, vamos trocar de roupa no banheiro, porque a sua irmã está no quarto. Vamos já sair do banheiro vestidos, que a mana já tá lá, então a gente vai trocar de roupa aqui na nossa privacidade, na nossa intimidade. Não deixe ninguém ficar vendo o seu corpo. A criança, até os 4 anos, ela não tem assim, um senso de pudor, ela não tem muito vergonha de ficar sem roupa, né? E não é também pra gente incutir na cabeça da criança a vergonha como se o corpo dela fosse algo negativo. Pelo contrário, a gente tem que falar do quanto ele é perfeito, valorizá-lo, para que ela tenha o discernimento de protegê-lo. Então, eu não vou, por exemplo, eu tenho condutas protetivas quando eu evito trocar o meu bebê em público. Eu vou para um quarto reservado, eu tiro a roupa do meu bebê em reservado, eu não deixo o bebê ficar passando de mão em mão em pessoas desconhecidas. Tudo isso são hábitos que vão fortalecendo esses ensinamentos. Então, o hábito, a proteção, ela tem que ser um hábito. Não adianta eu não ter isso estabelecido dentro de casa. E aqui eu tô falando, gente, não é porque para ninguém sentar e dizer assim, meu Deus, eu faço tudo errado e agora meu mundo caiu. Não, porque se tem alguma coisa aqui que eu estou falando que pode ser modificado, é uma reflexão e uma mudança daqui para frente. Perfeito. Nossa, filha, aprendi uma coisa nova ontem. Alguém já conversou sobre isso com você na escola? Olha só que coisa legal que a mamãe aprendeu. Por exemplo, quarto compartilhado de irmãos. Isso que eu falei sobre trocar de roupa no banheiro é muito comum, é um hábito protetivo muito comum em quem mantém os filhos em quartos compartilhados. Então, menino e menina ficam separados e trocam de roupa separados. Quando chegar num banho no clube, já vão ter esse hábito estabelecido de que eles não ficam sem roupa na frente dos outros, né? Por mais que vá num aniversário, enfim, então eu acho que o padrão de casa é muito importante. E fortalecer esses canais de comunicação, canal de confiança, ensinar outra coisa muito importante que é de ensinar para a criança sobre que fortalece a educação sexual. Diferenciar o segredo bom do segredo ruim. Filho, o que é? Não fomentar o hábito de manter segredo com a criança. O que é um segredo bom? Nós vamos fazer uma surpresa pro papai. Não conte pro papai porque nós vamos fazer uma surpresa, um aniversário surpresa, alguma coisa que me deixa feliz, né? O segredo ruim é aquele segredo que quando alguém me pede para guardar, eu sinto que tem alguma coisa de errado. Então, por exemplo, eu e a minha irmã quebramos um copo, mas a gente não quer contar e resolveu guardar um segredo. Mas aquele segredo, ele me incomoda, porque eu sei que eu devia contar para minha mãe. Então, isso um exemplo banal que você pode dar e que você está sedimentando um conhecimento que no futuro, se eventualmente a criança passar por uma situação de abuso e alguém disser, não conta para seu pai, não conta para sua mãe, senão eu vou fazer isso, isso e isso é um segredo entre nós, a criança vai dizer, não. Isso aqui a minha mãe já me disse que não para eu manter segredo. Então, eu acho que ter os padrões de comportamento estabelecidos em casa, fortalecer esse canal de comunicação e aproveitar as situações do cotidiano para estar sempre reforçando, de forma leve. Viu uma notícia na TV, às vezes as crianças assistem coisas não muito apropriadas para a idade e tal. Viu alguma coisa? A criança perguntou, responde, tudo, aproveita as oportunidades do dia a dia para ir construindo conhecimento, tudo adequado à idade e ao desenvolvimento da criança. Maravilha. E de fato, né, gera reflexão, porque a gente vai pensando no nosso dia a dia enquanto você fala.
né, doutora? Tipo, como é que a gente faz? Como é que a gente trata isso? Né? Então, eu tô aqui lembrando, cada um tem seu quarto lá em casa, né? A gente consegue fazer isso, mas às vezes eles tomam banho juntos e às vezes eu tomo banho com eles. Então, um tem 7 anos já, né? O meu mais velho, e a Maju ainda tem 3. Lindo nome, né? Maria Júlia. É. E ela tem 3 anos, vai fazer 4. Mas já houve diversas situações assim, dele querer tocar nela na brincadeira, ou até às vezes de querer me tocar. Uhum. E aí ele falou assim: mamãe, eu vou lavar. Eu falei assim: não, a mamãe já consegue fazer isso sozinha. Isso. Você não toca na mamãe. Quando você já souber fazer sozinho, a mamãe também já não vai mais precisar te dar banho. Isso. E já tá chegando perto, porque você já tá grande, meu filho. Então eu sempre já, né, aqui lembrando, né, de uma das vezes do banho, já houve essa conversa de eu limitar e falar, ó, quando você conseguir fazer sozinho, ninguém mais vai precisar limpar você, você já vai fazer tudo isso sozinho. E a mesma coisa a sua irmã. Então eles brincando, e ele falou, não pode fazer isso, Maju, ele é seu irmão, mas você não pode deixar ele tocar você. Quem toca é só a gente que tá limpando, que tá, né? Então eu falo pra ela, é só a mamãe, o papai. Houve um tempo em que eu havia lido também, e de vez em quando eu lembro de fazer isso, é de pedir licença, Sim. né, para tocar neles, Sim. sabe? Então, realmente não faço muito, mas já fica a dica também, né, para vocês, mamães, papais, que quando você for limpar a criança, desde bebezinho, esse hábito de pedir licença, a mamãe vai tirar a sua roupa, licença, a mamãe vai limpar você. Então, isso já causa esse, ó, respeito pelo seu Isso. corpo. Porque aí o dia que alguém tocá-lo sem fazer isso, ele vai estranhar. E Exatamente. aí ele vai saber, nossa, tem alguma coisa de errado aqui, porque quando a minha mãe toca em mim, ela não faz desse jeito. É. E aí entra a outra parte de você dizer qualquer coisa que acontecer diferente do que a gente faz aqui em casa, você conta pra mamãe. Porque aí se for alguma coisa de errado, porque às vezes, filho, mesmo pessoas que a gente gosta, fazem algumas coisas que não são legais. Sim. Então é importante você contar pra mamãe e pro papai. Quem são seus melhores amigos? Papai e mamãe. Quem é que conta tudo, para quem você conta tudo da sua vida? O papai e a mamãe. Então, são nesses momentos. Então, não precisa ser algo pesado, né? A gente vai inserindo no nosso dia a dia e Perfeito. ampliando ali o repertório da E assim, criança. sem julgamento, tá, gente? Sem julgamento, mas assim, é comum a gente ver em clubes, nas academias, né? Meus filhos também fazem academia, fazem natação. E aí da natação eles já vão para uma outra Outro atividade. esporte. E Aí já aí é trocam ali aquele de já roupa trocam de roupa rápido. rápido. Ou às vezes, por exemplo, o banheiro ele é compartilhado. Sim. Tem vários adultos e várias crianças sendo dada banho, né? Às vezes é em cima de uma pia, por exemplo, na academia que as crianças fazem. Por mais que a gente tente limitar ali, às vezes quem está passando ali fora, quem está de um lado para o outro, ou que entra, então redobrar esse cuidado e esse olhar. Se tem pais que é diferente daquilo que a gente já convive com os pais que estão ali, né? Sim. Então a gente já sabe que é comum eles estarem ali. Uhum. Então, ok, mas alguém diferente já fica mais atento. E quanto mais você delimitar um pouquinho de qualquer outra pessoa ver o seu filho, é até importante, então não é só da gente estar protegendo, mas é ele enxergar que nós Sim, estamos estamos protegendo ele, né? exato, protegendo a privacidade, a Isso é intimidade. Isso importante, pode ser feito na forma de uma brincadeira. Nossa filha, segura a toalha aí numa cabaninha, faz uma cabaninha aqui pra gente Isso, poder faz a se trocar. campainha, Então, exatamente. numa forma leve. Lógico, né, gente? Como você reforçou. Aqui é sem julgamento, Sem são julgamento, insights, são orientações de coisas que, perfeito. se Porque no fizer clube às vezes é comum, sentido, né, a gente é, vê, mas eu recebo realmente. muitos feedbacks nesse sentido, de pessoas que dizem assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. E agora que você falou, eu pensei. Recentemente eu compartilhei uma situação que eu vivenciei lá na porta do meu prédio. Eu desci para passear com os meus cachorros e aí tinha uma moça que era uma cuidadora de uma criança e a criança estava na rua, só de fralda e sem camisa, sem short, de chinela. Elas desceram rápido para pegar alguma encomenda e aí a criança até falou com o rapaz que estava entregando a encomenda, disse tchau, moço e tal. E a criança ali desnuda, né, praticamente sem roupa nenhuma, uma criancinha assim de uns 2 anos.
E aí eu trouxe para o Instagram a reflexão. Eu disse, gente, se você naturaliza a nudez da criança em espaços públicos, como é que ela vai conseguir identificar depois uma situação de violência, uma situação de abuso, uma situação de perigo? Então, não é, você atemorizar. Tudo que a gente faz, a gente explica, né? Quando Uhum. você dá verdura para o seu filho comer, você não explica para ele por que que ele precisa. É da mesma forma. Por que que você precisa colocar uma camiseta? Por que que você precisa colocar um short? Por que que você Uhum. não tira a roupa na frente dos outros? Porque você está cobrindo as suas partes íntimas, Uhum. né? Até tem a brincadeira, a dinâmica muito conhecida que é do semáforo, né? Das áreas de toque, onde é vermelho, as partes que ficam Legal, cobertas pela legal roupa, relembrar a disso, é criança verdade. identifica ali como sinal vermelho. Aqui não pode tocar. Tem sinais que são de atenção e tem sinais, áreas que é menos perigoso, né, o toque. Mas não é só o toque, a gente foca no toque, mas não é só o toque. Hoje nós temos criminosos que se satisfazem apenas com o olhar, né? Hoje se bate muito na tecla da exposição de crianças desnudas em redes sociais, porque isso fomenta o compartilhamento de imagens de crianças e adolescentes no mundo inteiro. Uhum. Então, aquilo que para pessoas comuns, né, que tem um padrão de conduta regular, não tem nada demais para nós, como pais e responsáveis, na cabeça de um abusador, é uma cena que para ele gera alguma satisfação. E aí cabe a nós proteger, né, e ter essa cautela. Perfeito. E é verdade, todas essas reflexões aqui, né, nós como pais, mães, a gente realmente precisa ficar um pouquinho mais atento. E é por isso que aqui, ó, eu vou perguntar para a doutora quais são os sinais mais comuns que podem indicar que uma criança está sendo vítima de abuso sexual. Perfeito. Aí eu vou fazer uma diferenciação entre duas circunstâncias e destacar que são possibilidades de indicativos, tá? Ninguém tome isso como um certo, como uma receita de bolo. São sinais que devem elevar o nível de alerta dos pais. Para crianças muito pequenas que ainda não falam, ou para crianças que têm algum desenvolvimento atípico e não verbalizam, é importante que os pais eh, estejam alertas a sinais físicos, sinais clínicos, como especialmente nas partes íntimas, como partes íntimas avermelhadas, irritadas, ou com secreções, ou com sangramentos, né? A criança manifestando dor ao toque, Uhum. chorando quando precisa tirar a roupa. Então, quando a criança ainda não fala, a gente tem que ter muita atenção para os sinais físicos, né? Especialmente nas partes íntimas. A partir do momento em que a criança verbaliza, a gente deve priorizar o diálogo, sempre orientar e conversar com a criança, saber o que está acontecendo e ficar também atento a alterações no padrão de comportamento. Toda aquela observação sobre os sinais físicos se soma à observação sobre os sinais comportamentais. Então, alteração no padrão de sono. A criança pode ter insônia ou pode começar a ter pesadelos. Uhum. Alteração no padrão de alimentação, às vezes desenvolve uma compulsão alimentar ou desenvolve uma anorexia. Alterações bruscas de humor, especialmente se vinculadas à presença de determinadas pessoas. Mudança nas interações sociais, aquela criança que era extrovertida passou a ficar mais reclusa, mais tímida, ou a criança que era tímida, de repente, ficou totalmente extrovertida, passou até uma conduta de padrão que a gente pode estereotipar como rebelde, qualquer coisa nesse sentido. Queda no rendimento escolar, né? Mudança no rendimento escolar também é um sinal bastante comum, porque a criança fica ali envolvida naquela aura daquele problema, daquela situação que aconteceu com ela, que ela não sabe explicar muito bem, que gera nela principalmente medo, culpa, vergonha, e acaba muitas vezes tendo problemas na escola. Não por acaso, a escola é um ambiente de muitas revelações espontâneas, porque os professores que estão ali cotidianamente observando aqueles alunos são tidos como uma pessoa de Sim, confiança. é verdade. Então, não raramente o professor nota uma mudança de comportamento, diz assim, eu vou conversar com a fulana. E Uhum. quando chama a criança para conversar, recebe ali uma revelação. Então,
Em crianças menores, está atento mais aos sinais clínicos e, a partir das crianças já estarem maiores, somos a isso também, observação no comportamento. Os pais responsáveis, eles sabem qual é o padrão de comportamento da criança, né? E por mais que a gente tenha N saltos de desenvolvimento, que a criança muda Verdade. mesmo, mas a gente A gente consegue conhece. diferenciar quando tem alguma coisa acontecendo de errado. Perfeito. E mais uma vez de falar, já foi tema aqui até do nosso podcast, mas falar sobre essa conexão, é você conhecer o seu filho, né? Na semana passada, nós falamos sobre sentimentos, né? E você deu essa super dica também para gerar essa conexão, para gerar esse respeito, para gerar essa comunicação mais fiel e Sim. segura entre você e seu filho. É você falar sobre os sentimentos. Então, na semana passada, a gente trouxe a doutora Ariane, né, para conversar com a gente, psicanalista, lançou livros aqui até sobre sentimentos. Então ela falou sobre como conversar sobre a tristeza, sobre a depressão, sobre a alegria, sobre a euforia, sobre a ansiedade, que já foi tema aqui também, né? Trouxemos um psiquiatra para conversar com a gente. Então é importantíssimo você gerar essa conexão e essa segurança, essa rede de segurança para o teu filho. É você falar sobre sentimentos, de fato. Então, e depois que você compartilha tudo isso, você se conecta e você conhece o seu filho de uma forma que, se ele mudar, você vai entender que não é ele, que tem alguma coisa ali, né? E essa conexão, ela começa, não é na adolescência, não é na fase que você acha que tem que conversar com ele sobre questões sexuais. Ela começa da barriga. Sim. Da gente conversando desde lá, né? Da gente mantendo essa conexão, o brincar, o sentar no chão e brincar com seu filho, isso gera conexão, né? Tá aí o porquê que o nosso principal slogan aqui do nosso Pode Escutar é brincar é vida. Porque você sentar com o seu filho e brincar com ele gera essa conexão. Você está ali com aquele contato, olho a olho, né? No mesmo top que ele, gerando essa conexão. Se não tiver essa conexão, você muitas vezes uma alteração de comportamento pode passar despercebido. Então, eu acho que essa dica, dessa conversa, desde da barriga, de você gerar essa conexão com ele, de você conversar sobre sentimentos, é um dos principais caminhos para você gerar essa conexão e para que você possa conhecer o seu filho. Sim, e ter um interesse genuíno, né? Pela vida da criança, pela vida do adolescente. Como não ter, né, gente? Como não saber ter. o que aconteceu na escola, não só se a aula foi Hoje boa. foi legal, né? Exato. Foi tudo bem na escola? Nossa, filho, e do que você brincou com fulaninho? Perfeito. Sabe? Tem pais que não sabem quem são os melhores amigos dos filhos na escola, não sabe do que o filho brinca na escola. Então, como é que ele vai conseguir identificar o dia que tiver uma brincadeira estranha? Né? Recentemente, uma amiga me pediu uma ajuda e disse, como é que eu converso com o fulano? Ficou muito assustada com os desafios, né, que surgiram na internet, queria saber como que conversava com o filho sobre a situação da criança de 8 anos que faleceu em decorrência da aspiração de desodorante aerossol. Aliás, foram várias, né? Isso é um desafio aí lançado em redes sociais acessadas por crianças. E aí eu disse, eu não vou te dar uma receita de bolo, eu vou conversar com ele na tua frente, tu vais ver. Aí eu comecei, né, a puxar o assunto. Eu disse, e aí, tio, tudo bem? Não sei o quê. E aí comecei a conversar com ele de que jogos ele jogava, que redes que ele acessava. Quem são teus amigos? Sobre o que vocês conversam nessa rede? E aí ele falou, nossa, tem muita gente legal, né, que joga. Mas tu sabias, fulano, que tem umas pessoas que jogam e que não são muito legais? Às vezes até os nossos amigos que são legais puxam umas brincadeiras assim tão esquisitas. Brincadeira assim que às vezes causa dor na gente. Brincadeira diferente que ninguém nunca pediu pra gente brincar. Sabe o que eu faço quando os meus amigos vêm com uma brincadeira assim? Eu falo com a pessoa que eu mais confio. Quem é a pessoa que você mais confia? Ele disse, a minha mãe. Eu disse, pois é. Então, quando alguém vier com uma brincadeira estranha, sabe que ele já te convidou pra fazer uma brincadeira estranha? Ele disse, não, só uma vez o meu amigo queria estourar balão muito perto do meu ouvido. Ele deu um exemplinho bobo assim de algo que ele não gostou. Aí eu disse, e aí, tu contaste pra tua mãe? Ele disse, contei. E aí ela me disse o que eu tinha que fazer e tal. Então, assim, a gente tem que se inserir no mundo da criança para conseguir acessar a linguagem da criança e entender o que para ela vai ser
natural, o que não vai ser, e estar realmente dentro desse universo para poder orientá-la. Não adianta eu orientar com o meu repertório de adulto, achando que ela vai estar inserida nas mesmas situações que eu, porque não é. Então, eu preciso conhecer o mundo dela para poder protegê-la dentro do universo dela. E você se conectar é isso, é você É, entender a linguagem, a fase em que teu filho está, para que você possa acessar ele de uma forma mais fácil, né? E eu já dei dicas aqui também sobre como perguntar para a criança sobre o dia dela, porque é muito vago você perguntar para a criança como foi hoje, foi tudo bem? Você não se faz comportou? sentido. Não A faz criança, sentido. dependendo da idade, ela não consegue nem construir uma linha temporal, né? Não tem Exatamente. muito. E eu já falei também do melhor horário para você conversar com a criança. O horário em que ela está querendo conversar com você é o horário que ela não está querendo dormir. Uhum. Leva para a cama porque está na hora de dormir, e é a hora que você conta a historinha, e é a hora que você consegue acessar muita coisa que teu filho está ali explorando, lembrando do dia dele, o que aconteceu, né? Então, e a gente conversar sobre alguma coisa te fez chorar hoje na escola? Alguma coisa te fez ter medo? E o que foi mais Divertido. divertido, né? Então, você fazer esse tipo de pergunta, você vai conseguir fazer com que essa criança acesse melhor essas lembranças e te traga, né? Então, você chorou hoje? Maria Júlia sempre me fala, chorei, mamãe me fala o motivo, por que que ela chorou, se ela se machucou, se ela caiu, se chamou a atenção dela, se alguém não compartilhou o brinquedo, né? E é importantíssimo a gente não menosprezar o que a Sim. criança te fala. Ah, você chorou por Nossa, chorou por uma isso? besteira. Não, Poxa, tem que não, acolher e validar o sentimento da exatamente, criança. valide o sentimento dela. Porque quando ela for te contar alguma coisa, ela sempre vai achar que aquilo dali vai ser validado por você. Né? Então, menosprezar, você já vai na contramão do que a gente quer criar aqui, que é essa conexão. Então, essa dica eu já dei aqui em algum outro, né, podcast, algum outro episódio, mas vale ressaltar novamente esse tipo de pergunta, a forma como você vai acessar, né, essas respostas melhores e mais elaboradas dos teus filhos, sem dúvida. E olha só, doutora, agora a gente vai começar a falar sobre como diferenciar os comportamentos infantis típicos, porque você mesmo falou, ele tem saltos de desenvolvimento, então tem dias que realmente a criança está mais chorosa, tem dias que ela está mais espoleta, tem dias que ela está ali para te desafiar. Né? Então, tem esses momentos que de fato fazem parte de uma forma fisiológica desse desenvolvimento, de uma construção de personalidade, de uma construção ali, né, de todo esse desenvolvimento Sim. infantil. Faz parte. Mas existem esses comportamentos típicos, né? E existem comportamentos de possíveis sinais de abuso sexual. O que mais você falaria, doutora? Olha, assim, desenvolvimento, o tema do desenvolvimento infantil é super complexo, né? Muito amplo. É algo, eu não sou da área da saúde, mas é algo que eu estou Uhum. estudando, porque é uma temática que, inclusive, é meu objeto de estudo no mestrado, violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente tem que entender um pouco. Mas existem uma infinidade de comportamentos, a depender também da faixa etária, os comportamentos da criança vão mudando. Mas uma coisa que eu quero destacar para que os pais tenham atenção é sobre a erotização infantil, né? Numa precoce. E o que que é precoce? Até quando a gente espera que a criança não tenha repertório sexual? Até a adolescência, né? Uhum. Porque aí a criança não tem hormônio, né? Não tem manifestação hormonal, não, até como a gente até comentou ainda há pouco, até ali os 4, 6 anos, a criança sequer diferencia menino de menina, para eles é tudo a mesma coisa, não vão ter muitas curiosidades nesse sentido. Máximo uma pergunta sobre diferença de anatomia, e aí você explica que cada um faz xixi de um jeito, enfim. Mas eles não têm muito essa coisa da diferenciação do gênero e muito menos nada sexualizado ligado a isso, erotizado, né? Com a puberdade e os hormônios, aí sim é esperado que a criança passe a ter uma curiosidade sexual propriamente dita. Nossa, mas então até 12, 13, 14 anos a criança não vai me perguntar? Não, ela vai perguntar.
ela vai ter curiosidade sobre anatomia, ela vai ver os pais se beijando e vai perguntar por que que beija na boca. Ela vai ver alguma cena de um filme que talvez ela nem devesse ter visto, ela abriu o olho ali e viu, e vai fazer perguntas. E os pais, aí não tem como, num podcast, a gente encher os pais de repertório. Até recomendo muito que os pais estudem, né, sobre isso, e estou estudando porque eu quero auxiliar mais nesse assunto. Porque eu acho que a gente tem que compor mais o repertório para satisfazer essa curiosidade da criança, sabe? E ir ajudando ela nesse desenvolvimento. Então, o que não é típico, por exemplo, existem os chamados jogos sexuais ali por volta dos 5, 7 anos. Às vezes Uhum. pode acontecer da criança replicar comportamentos adultos, de querer beijar, de querer andar de mão dada, de querer dizer que namora. Uhum. E aí, o que que os pais vão fazer? Meu filho, o que que é namorar para você? Sempre que a criança te vem com uma pergunta, você Vai, devolve para para ela. você ver em que nível de Exato, conhecimento ela para tá, você né? medir o que você vai Perfeito, responder. Porque perfeito. às vezes você vem com um caminhão de É. informações que nem tava. Aí é igual o Fantástico Mundo de Bob, sabe aquele desenho que tinha na nossa Uhum. infância? Que abre um mundo na cabeça da criança, às vezes ela nem estava pensando naquilo. Então é sempre devolvendo as perguntas, falando com afeto, acolhendo a curiosidade e nunca repreendendo, né? Uhum. Acho que a gente não pode repreender, dizer, não fala sobre isso, menino. Onde foi que tu viste falar sobre isso? Porque aí você fecha a porta, É. você fecha o canal. Então, erotização é um ponto importante de alerta. O que que eu chamo de erotização? Ah, a criança não pode tocar nas partes íntimas dela? Pode, ela vai tocar, ela vai ter curiosidade. Especialmente depois dos 3 anos, 4 anos, ela vai tocar. Uhum. O que que não é natural? A criança que toca excessivamente. A criança que faz isso em público, faz isso a todo momento. Como é que eu vou saber se é excessivo, se não é? Gente, você Com conhece a sua certeza, criança, você com sabe certeza. o que é. A criança está se tocando, você diz: Nossa, filho, você está curioso com seu. Não, cada um chama de um jeito, né? Com as Aham. suas partes íntimas em casa, mas você está curioso com seu pênis? Ah, olha, filho, é por onde você faz xixi e tudo, mas não é muito legal a gente ficar tocando muito, principalmente em público. Então evita, meu filho. Distrai a criança com outra coisa, chama Uhum. a criança para outra atividade, né? Vai mudando o foco ali daquela atenção. E os pais têm que ter outro ponto que eu destaco aqui. Muitas vezes a criança vem manifestar comportamentos erotizados por ter tido acesso a material pornográfico. E esse é um problema de saúde pública hoje no mundo, É. não é só no nosso país. Então, os dados mais recentes aqui do Brasil, doutora, que eu considero chocantes as crianças, a idade média que as crianças estão tendo acesso e consumindo pornografia no Brasil é de 10 anos de idade. Meu Deus. Então, isso é um outro fator que às vezes leva a condutas inadequadas para a sua Uhum. idade. E é outro fator que destaca a importância dos pais levarem conhecimento sobre educação sexual para os seus filhos. Porque se os pais não falam e a criança acessa isso em redes sociais, YouTube, jogos, o amigo mostra, é um filme, é uma revista, é qualquer coisa, quem está educando as crianças e adolescentes é a pornografia. E aí vem com violência, vem com misoginia, vem com uma série de condutas que não vão formar um bom repertório sexual, né? E não é isso que a gente quer para o futuro saudável deles. Sem dúvida. Então, eu destacaria esses dois aspectos, tá? Para se ter atenção. O comportamento erotizado e o que a criança acessa nas redes sociais é Que hoje muito está importante. tão fácil, né, gente, o acesso a tudo. Então, a gente estar mais perto do que nossos filhos estão assistindo é fundamental. Então, assim, o João, que já está com 7 anos de idade, ele tem um perfil dele no YouTube, porque assim, televisão aberta eu já desisti, tá? Televisão aberta eu já desisti, não tem lá em casa. Ele consegue acessar o YouTube, Netflix no perfil dele, né? Que aí a gente conseguiu limitar pela idade, Sim, né? Os conteúdos por idade. Só que mesmo esses conteúdos por idade, tem uns que já são bem sim, avançados, até na forma de falar, nos desenhos de colocar adjetivos negativos para outra pessoa, a forma como lidar ali com uma situação.
E eu sempre sento com ele para assistir um pouco do que ele tá assistindo ali, né? Do que ele tá vendo ali. E aí eu sento com ele e sempre devolvo a pergunta. Por exemplo, teve um episódio naquele Jovens Titãs. Gente, aquele negócio ali, eu tô quase já bloqueando tudo, né? E aí teve um que ele estava apaixonado, né? Um dos personagens apaixonado pelo outro, e aí mostra ele muito bobo, e ele indo comprar flores, e hoje eu convido ela para sair comigo, e aí ele chegou na porta do quarto dela, bateu na porta, aí ela abriu na hora que ela abriu a porta, ele ficou bobo, e aí ele não conseguia falar. Aí o João começou a rir. Aí eu falei assim, filho, por que será que ele não tá conseguindo falar? Eu não entendi. Aí ele, não, mãe, é uma brincadeira. Ele tá brincando com ela. Aí eu falei, mas já aconteceu com você isso? Ele, não, eu consigo falar sempre. Eu falei, então tá. E aí a menina começou, é pra te imitar? O que que é? Uma brincadeira? Acho que por isso que ele repetiu que era brincadeira, porque ela falou que era brincadeira. Então, para ele, ele não entendeu aquilo. Sim. Que ele estava apaixonado, que por isso ele ficou constrangido, que ele não conseguia falar, porque ele estava, né, naquele, enfim. Aí ele não conseguiu entender. Mas mesmo assim, tá vendo? É algo que ele não vai entender, mas para ele, naquele momento, tá ali uma brincadeira, que isso pode acontecer. Mas realmente, assim, a gente sentar e assistir e ver, perguntar, questionar, ver o que que ele acha daquilo. Por exemplo, de xingar o outro, né? O amiguinho, aí xinga o outro. E, seu idiota. Eu pergunto pra ele, nossa, é uma palavra muito forte, né? Ninguém chama ninguém assim. Você já ouviu eu falar alguma coisa desse jeito? Seu pai falar? Né? A gente puxa para os exemplos, que é o Sim. pai, a mãe, em casa. Você já viu a gente falar isso pro outro? Não existe, né, filho? Isso é muito pesado. Isso, o que que você entende por isso? O que que você acha é legal a gente chamar isso, né, pro amigo, pro nosso amigo? Aí ele, não, é verdade. Então, de sentar e assistir e ver o que que nossos filhos estão acessando é de fundamental importância, sem dúvida. Ainda mais com tanto livro aberto hoje em dia, né? Com tanto acesso fácil hoje em dia através Sim. da internet. Agora, gente, nós vamos falar sobre o menor sinal de abuso, o que que a gente deve fazer. Vamos perguntar agora para a doutora Maria Júlia sobre isso. Mas antes, de novo, você viu quanto de conteúdo sensacional, importante e necessário para a gente nessa noite? Então, de novo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas possíveis, porque essa informação é importantíssima, tá? Então, conto com a tua ajuda e obrigada por estar aqui nessa noite conosco, e obrigada pela tua participação também, o teu comentário, o teu curtir aí do episódio, vai fazer com que mais pessoas consigam acessar esse conteúdo de fundamental importância. E eu também quero agradecer os nossos parceiros, doutora Maria Júlia. Lenoca, olha, hoje você vai levar aqui para casa essa doçura. Hoje, gente, amanhã é dia dos namorados, né? Hoje é dia 11, saindo esse episódio. A gente grava às segundas à noite. Mas hoje o episódio é dia 11. Você já arrumou aí presente do dia dos namorados? Olha, eu já sei que agora já deve estar um pouquinho tarde, mas manda mensagem para Lenoca. Quem sabe ela te salva amanhã. Como ela sempre me salva também, quem sabe ela te salva amanhã, mas ela vai ter várias delicinhas caprichadas, cheias de carinho, para você demonstrar o seu afeto, né, e o seu amor, o seu carinho para quem você ama, tá? Então, Lenoca, muitíssimo obrigada, ainda vem toda personalizada, love, linda, para você, doutora. Ai, obrigada. Um mimo de Lenoca, que olha só, bolos, vulcão, decorados, mini decoração, tá, gente? Personalizado, ela tem todos esses parceiros aí que vão compor a tua festa de aniversário, né, no dia, docinhos tradicionais e gourmet, bolos maravilhosos e no tema que você quiser. Obrigada, Lenoca, por estar aqui com a gente. Festa Escova, doutora, Festa Escova salva a gente tanto, porque ela funciona nas segundas, ela funciona aos domingos em algumas unidades, porque ela tem 3 unidades, hein, gente? O Marizal, Batista Campos e Marco, né? E atendimento sem hora marcada, né? Porque na nossa correria, no dia a dia, a gente vai a hora que a gente consegue ir,
né? Então, assim, tem um aniversário hoje à noite, meu Deus, se eu terminar cedo aqui, eu vou correndo na festa escova. Porque às vezes a gente reserva aquele horário, tenta fazer com que aquele horário a gente consiga chegar lá, mas não consegue, aí a gente acaba desmarcando, não consegue outro horário no mesmo dia, vira uma confusão e você não consegue se arrumar. Então, assim, sem hora marcada, tem uma equipe grande para te atender. Então, você chega lá, dificilmente você vai esperar. Às vezes tá uma loucura a cidade, com vários eventos, e aí realmente vai ter uma espera um pouco maior. Mas, assim, geralmente você não espera para ser atendido. Faz unha, faz cabelo, faz maquiagem. Quero mandar um beijo para minha maquiadora, Cris. Um beijo para o Alisson, para o Adriel, os meninos que sempre fazem o meu cabelo. Muito obrigada por esse atendimento impecável de vocês. Festa Escova, obrigada por ser parceira e obrigada por acreditar aqui no nosso podcast também. E Passione, Dia dos Namorados amanhã. Gente, então corre lá, tá? Porque ainda dá tempo também de você escolher uma joia, uma semi-joia com cara de joia, lindíssima para o seu amor, que é na Passione. Eu estou sempre de Passione aqui. A gente começou a falar da Passione, que eu falei, Passione, eu tenho que falar de vocês. Porque começaram a me perguntar aqui sobre. Eras, adorei aquele conjunto que você estava usando. Eu falei, de Passione. Então, assim, a maioria das joias que eu já usava e agora sempre aqui no nosso podcast é da Passione. Gente, que brinco maravilhoso com esse conjunto de pérolas aqui. Pérolas não sai de moda, né? Pérola lá, a gente é um clássico. A gente tá com qualquer roupa e a gente tá extremamente bem vestida com looks de pérola, compondo aí, né, a sua vestimenta. Então, Passione, obrigada, né, por ser tão diferenciada, por ter peças tão lindas e diferenciadas de fato, escolhidas a dedo, com muito carinho, com muita dedicação, que eu sei. Michele Júnior, parabéns, viu? A loja fica lá no IT Center. Gente, um espaço que está crescendo muito, com estacionamento gratuito. Tem teatro agora lá que reformaram, né? Que agora o Teatro Resolve. Eu tô falando do teatro, mas eu vou começar a cobrar do teatro também, porque toda vez eu falo deles aqui. Resolve, bora ser parceiro aqui também? Hein? Divulgar aqui? Vou mandar para vocês esse episódio, adorei. Viu? Mas é porque realmente tá chamando muito o público para lá. E aí já fica lá perto da praça de alimentação, a Passione, mas também eles fazem delivery, tá, gente? Por WhatsApp o atendimento. E eles conseguem te mandar ali um portfólio, né? Algumas coisas para tua escolha e eles ainda fazem delivery também. Que maravilha, né? Obrigada, Passione. Então vamos lá, doutora. Vamos lá. Então, assim, ao menor sinal de abuso, então eu identifiquei que a minha filha está sendo abusada. Mas qual deve ser o primeiro passo a ser tomado pelos pais irresponsáveis? Certo. Então a gente vai aqui traçar 2 cenários distintos, né? Primeiro de tudo, se eu estou desconfiando ainda, eu redobro a minha atenção lá para aqueles sinais físicos e comportamentais que nós citamos ontem. Perfeito. Antes. Eu estou ali com uma desconfiança um pouquinho mais forte. Se a minha criança ou adolescente tem condições de verbalização, eu vou conversar com ela, né? Uma conversa, não. Minha filha, tem alguma coisa acontecendo e você não me contou? Sim. Não. Conversa que a gente tá. Eu vou descobrir. Tá me enganando com alguma coisa, tá escondendo alguma coisa. A gente tá aqui todo o tempo reforçando a importância do afeto, do acolhimento, e é assim que a gente deve conversar com uma criança ou adolescente que a gente está suspeitando que possa estar sendo vítima de violência sexual, né? Então, acolher, se colocar como alguém em quem ela pode depositar a sua confiança. Não interrompê-la caso ela comece a revelar. Deixar ela falar. Não se desesperar. Acolher o sentimento, né? E ao final, depois que a criança terminar de contar o que quer que tenha acontecido, agradecer pela confiança e valorizar a atitude de coragem dela em te contar aquilo que é tão íntimo e tão pessoal e tão profundo. Esse é o melhor dos cenários, no sentido de você ter condições de tomar uma atitude, né? A criança te falou. Mas nem sempre ela vai falar, né? Então você vai continuar ali com aquela pulga atrás da orelha. Gente, se eu tenho sinais físicos que me levam à desconfiança, eu posso ou buscar uma rede de atendimento médico para esclarecer, meu médico de confiança, ou já posso buscar diretamente a unidade policial, né? E fazer o registro da ocorrência, que ali vão ser adotadas as providências investigativas. Se eu
não tenho sinais físicos, eu também posso eventualmente me socorrer da rede de suporte terapêutico. Ah, eu não consegui acessar essa informação, mas a minha filha ou meu filho frequenta psicoterapia ou frequenta uma outra rede de saúde, como fisioterapia, fonoaudiólogos, né, Uhum. psicopedagogos. E aí eu vou ali, converso com aquele profissional e digo, fulano, eu tô desconfiando. Eu tô achando o comportamento da fulaninha diferente. O que que você acha? Será que tu conseguirias abordar esse tema com ela de uma forma mais sutil? Porque aqui, gente, eu vou até fazer um apelo aos profissionais da saúde, né? Que estejam abertos a recepcionar revelações de violência sexual, porque as crianças e adolescentes têm muito menos resistência em relatar alguma situação para o médico, para o enfermeiro, para o fonoaudiólogo, para a psicóloga, do que quando chega na unidade policial, que você já está com aquela carga de, nossa, aqui vai acontecer alguma coisa, Uhum. alguém vai ser punido, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado para ter vindo parar numa delegacia? Então, pediatras, estejam atentos, né, aos sinais clínicos que aquela criança, principalmente as que não falam, estão te manifestando ali nas consultas. Não é só olhar para a clínica se a criança está com as vitaminas em dia, não sei o quê. Eu estou notando um, é, lesões atípicas, Uhum. né, que podem levantar uma suspeita. Existe até uma obrigação normativa, né, do profissional da saúde fazer uma notificação sobre suspeita de abuso sexual. Uhum. Odontólogos, né? Existem infecções sexualmente transmissíveis que se manifestam na Na cavidade boca. oral. Então, o odontólogo notou ali algo suspeito, ele precisa notificar, ele pode ser a única pessoa que vai ter contato com aquele indício que pode salvar aquela criança ou um adolescente de uma situação de abuso. Então, é, e aí quando eu já estou diante de um sinal mais evidente, né, como uma lesão de infecção sexualmente transmissível, ou sangramentos que eu notei na calcinha da minha filha de 7 anos de idade, e aí, tipo, opa, o que é isso aqui? Né? Então eu vou procurar uma unidade policial, porque eu já estou diante de uma suspeita, né, de que algo, de Que algum de crime realmente possa ter está acontecendo. acontecido, Aham. né? E aí, aqui em Belém, a gente tem unidades especializadas, né, no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Uma funciona na DEACA, na Santa Casa de Misericórdia, que é Uhum. onde eu trabalhei por 3 anos, e a outra unidade funciona no Centro de Perícias Científicas, Renato Chaves, ali próximo ao Mangueirão. Então, em Belém, nós temos essas duas unidades que são especializadas, mas qualquer unidade policial pode recepcionar e registrar a ocorrência. Porém, nessas unidades, a gente tem um atendimento especializado realmente. E a Ananindeua também tem unidade especializada, e em algumas cidades do interior, idem, como Castanhal, Bragança, Capanema, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção, as cidades Uhum. de maior porte, né? Paragominas, Tucuruí, todas têm unidades de atendimento especializado à criança e ao adolescente. E também existe a possibilidade da pessoa ter acesso àquela informação, a constatar que é uma suspeita, mas não querer se envolver, né? A gente vê Uhum. muito isso. Principalmente em profissionais da educação, às vezes, ou, enfim, as pessoas que não estão, têm receio de denunciar por qualquer motivo, tá? Qualquer que seja a sua conexão com a criança. A pessoa também pode fazer uma denúncia anônima, tá? No Disque, através do Disque 181, aqui no estado do Pará, 181, tá. ou Uhum. Disque 100, que é o canal de denúncia do Ministério dos Direitos Humanos. A denúncia vai para Brasília, eles fazem uma triagem e reencaminham de volta ao Estado para ser apurado. Então, não tem justificativa para você não reportar uma denúncia envolvendo uma criança ou um adolescente, porque você pode fazer isso, inclusive, de modo anônimo, né? E a gente sempre tem que pensar que, às vezes, só você vai ser a pessoa que vai ter contato e ter a possibilidade De de salvar. salvar uma Uhum. criança, um adolescente. Perfeito. E aí, ok, fizemos essa denúncia.
E depois, o que que acontece? Como que funciona o processo dessa investigação e da proteção dessa criança, doutora? Certo. Cada situação específica vai demandar providências investigativas próprias. Então, Uhum, aqui eu vou explicar de um modo geral qual é o passo a passo do atendimento numa unidade especializada, tá? Então, é feito o acolhimento da criança com o seu responsável, né, na Santa Casa de Misericórdia, que é referência no atendimento integrado desde 2004. uhum. Funcionam dois órgãos, mais de dois, porque a Santa Casa também atua ali junto conosco, integrados, que é o Parapaz e a Polícia Civil. E lá dentro, na mesma unidade, nós compartilhamos o prédio. Lá dentro é feito o acolhimento da criança, a criança é feita escuta especializada da criança Ótimo. e já encaminhado para o registro da ocorrência policial, no mesmo prédio, tá? A partir dali, a autoridade policial vai adotar as providências que ela entender pertinentes para cada caso, né? Então, eventualmente, vai ser solicitado o exame médico pericial, vai ser colhido depoimento de testemunhas que possam colaborar para o esclarecimento daquele fato. A criança vai ser encaminhada para atendimento psicossocial, a criança passa a ter um acompanhamento com o psicólogo do Parapaz. E é muito, eu gosto muito de destacar o ambiente, né, lá dessa unidade policial, que é extremamente acolhedor, tem brinquedoteca. Então, enquanto as crianças estão lá aguardando, elas estão brincando, tem livro, é um ambiente Ai, que lindo. lúdico, né, para não Preparado para ficar, isso, né? É, e é referência nacional nesse que atendimento ótimo. Bom integrado e saber. humanizado para crianças e adolescentes vítimas de violência. E então a criança é encaminhada para o atendimento psicossocial, pode ser encaminhada para fazer profilaxia, no caso de ter passado por alguma situação criminosa que a exponha a risco de contaminação de infecções sexualmente transmissíveis, Sim. e a medicação já é ministrada também lá no mesmo local. E aí, isso tudo vai acontecendo concomitantemente. A criança vai passando pelos atendimentos em todos esses setores. A perícia funciona também lá no prédio, não tem que ir em outro local. E a investigação vai caminhando, né? Suponhamos numa situação, como eu disse, cada situação ela vai demandar providências específicas. Suponhamos que nós estejamos falando sobre algo que envolva provas que estejam no celular. Então, pode ser necessário fazer uma análise pericial no aparelho telefônico. Cada situação vai demandar as providências. E, ao final, o delegado, a delegada reúne todos esses elementos e vai fazer uma análise jurídica para saber se ali foi possível se consubstanciar, se reunir, se coletar informações que digam, olha, o que o crime aparentemente ocorreu, ou aqui o crime não conseguimos coletar elementos que seja possível afirmar que o crime ocorreu. Investigação é isso. É Uhum. você tentar coletar elementos para afirmar ou negar que aquela situação ocorreu, se você tem elementos ou se você não tem elementos. Então, quanto mais rápido for acessado o sistema de justiça, for acessado a delegacia de polícia, mais eficaz é essa coleta de elementos. Não é raro que as pessoas demorem para relatar, né? Porque a vítima de violência sexual, ela passa por todo um processo psíquico de compreensão, Do até que mesmo está de compreensão do acontecendo, que é. aconteceu com ela. Uhum. Então, a gente tem um índice bastante alto de denúncias tardias, mas isso em nada impede que seja registrada a ocorrência policial e que seja realizada a investigação. Então, eu sempre gosto de incentivar as pessoas a fazerem o registro da ocorrência, e o que pode acontecer é, ao final, não se reunirem elementos suficientes, e aí a autoridade policial vai dizer, olha, aqui não há indício de que aconteceu o crime, mas você esclareceu aquela Uhum. situação, né? Perfeito. E no momento em que a investigação te mostra que houve e vocês já identificaram, por exemplo, o agressor. O que que é feito com esse agressor? Na hora, já consegue reunir provas, então. Sim, é bastante. Acontece algumas vezes das pessoas serem
flagradas praticando a violência sexual, né? Nesses casos, o delegado ou a delegada tem autorização da lei para prender a pessoa em flagrante, certo? Então, quando essa notícia chega até a unidade policial, todo esse procedimento que eu te descrevi, ele é agilizado e, ao mesmo tempo, são feitas buscas para encontrar aquela pessoa, que, em sendo encontrada, será imediatamente presa. Quando não estamos em situação de flagrante, é necessário finalizar a investigação e, havendo elementos robustos de convicção, você pode pedir a prisão preventiva Tá. do investigado, demonstrando que aquela pessoa solta, ela representa um perigo para a sociedade, né? E aí tem os critérios legais lá, mas acho que esse não é o foco. Mas é um tipo de crime em que há muitas prisões, porque não raramente o agressor sexual, ele é um agressor em série. Ele tem um histórico de condutas abusivas. Eu lidei com inúmeras situações em que mães chegavam para denunciar algum agressor e diziam: eu tô denunciando porque ele fez isso com a minha filha. E ele já fez isso comigo quando eu era criança, né? Mas a minha mãe não fez nada. E isso não foi uma, nem duas, nem 5 vezes, foram muitas vezes, né? Porque é uma estatística que a gente não falou lá no início, mas que é importante de destacar. A violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é um crime intrafamiliar, predominantemente, né? Exatamente, Mais era de isso que eu ia te perguntar. 60% dos casos Impressionante, impressionante. acontece tendo como autor do crime um familiar, um pai, um padrasto, tio, primo. E quando a gente passa para os conhecidos, um vizinho, um amigo de alguém, esse percentual vai para 80%. Então, ele é praticado por pessoas que estão no ciclo de convivência daquela criança e daquele adolescente, né? Então, às vezes, os responsáveis têm uma reticência em denunciar. Eu não quero expor minha filha essa situação, eu não quero passar por um processo criminal. E é sempre importante destacar isso, porque às vezes o que aconteceu não tem como desacontecer. Mas a gente punindo um agressor, identificando e punindo, a gente muitas vezes evita que outras situações aconteçam com outras pessoas. Perfeito. É uma reflexão grande para a gente, né? Porque entre o não quero expor ao que pode vir a acontecer, não é nem uma linha tênue, tem uma separação gigantesca entre as duas aqui. E eu acho que não dá nem para ficar em dúvida no qual você vai optar. A segurança das crianças, dos seus filhos, dos filhos dos outros, né, que estão próximos a essa pessoa também que você suspeitou, que identificou, ela vale muito mais, né? Então, você denunciar e você escolher esse caminho é você não só proteger os seus, mas proteger todas as crianças, né? Eu acho que essa tá aí uma das importâncias que a gente tem que ter muito, né, nessa nossa reflexão sobre o assunto dessa noite. E assim, para a gente finalizar, doutora Maria Júlia, o que ainda falta na sociedade, na sua opinião, nas escolas e nas famílias para que o abuso sexual infantil seja combatido com mais eficácia? Olha, falta muita coisa, mas a mudança cultural que vai gerar uma diminuição desse tipo de agressão, ela vai levar tempo. Mas eu acho que um passo fundamental é a gente falar mais sobre isso. Perfeito. Tirar esse problema da invisibilidade, né? Porque as estatísticas mostram que o número de crimes registrados vem aumentando ano a ano. Não é exceção, ainda tem gente que trata como exceção. Ainda é um tema tabu. Exatamente porque mexe com famílias, porque mexe com a sexualidade, que muitas vezes nem os pais têm repertório para tratar da sua própria sexualidade, ficam temerosos sobre como tratar isso com a criança. Mas eu acredito que quebrar o tabu e falar sobre esse problema é fundamental. Porque quando a gente para pensar que só em 2023 foram mais de 81 mil vítimas e que a maioria
mais de 60 mil dessas vítimas, tinha menos de 13 anos de idade, e a gente pensa que isso significa que a cada 1 hora no Brasil, nós temos 5 crianças e adolescentes que são Ai, meu vítimas de algum Deus, é tipo muito de alto. violência sexual. E os resquícios, as consequências são para a vida toda, né? Principalmente se não tiver um encaminhamento adequado, se não tiver atuação da rede de proteção e repressão, da rede familiar. Então, eu acredito que, principalmente, tirar o problema da invisibilidade e conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância da educação sexual. Porque você não está ao lado do seu filho o tempo todo, mas a informação que você dá para o seu filho, o conhecimento que você transmite para o seu filho, acompanha ele aonde quer que ele esteja. Então, eu acho que o primeiro passo, o passo fundamental na prevenção à violência e ao abuso sexual é a conscientização, é a informação. Isso é a maior proteção que os pais e responsáveis podem proporcionar. Perfeito. E além disso, doutora, aquilo que eu reforço novamente sobre nós, mães, validarmos o que os nossos filhos trazem de informação. Mesmo que para a gente seja algo pequeno, mas que o deixou triste, mas que o deixou irritado, e ele veio te contar o que aconteceu para que ele ficasse daquele jeito, valide, agradeça, dê uma sugestão de como ele pode superar aquilo, ou como isso pode melhorar, porque são em pequenas coisas que ele vai te trazendo, que ele vai te trazer informações maiores. Porque se você barrar aqui, como é que ele vai te trazer essa informação maior? Perfeito. E isso também, hoje, eu na academia com uma amiga lá no meu prédio, se eu não me engano, ela é promotora, trabalha junto ali no Ministério Público e trabalha recebendo com essa temática, exatamente. E eu falei que eu ia te trazer hoje à noite, que a gente ia gravar. E ela falou que ela estava com um caso de uma criança de 13 anos de idade, né, de uma adolescente de 13 anos de idade, que estava sendo abusada pelo padrasto, mas que a mãe não acreditava nela. Então, ela vinha nisso de que, mas para que eu vou falar? Porque ninguém acredita em mim. Mas o ninguém dela, gente, é a mãe. Uhum. Porque, assim, se é a pessoa que ela mais confia, é a mãe, e essa pessoa não validou essa informação e desacreditou, quem é aquela pessoa estranha que tá ali ouvindo um depoimento dela? Por que que ela não é mais importante que a minha mãe? Então ela acabou que negou o que havia acontecido e depois ela soltou essa. Mas ninguém acredita. Para que eu vou ficar mantendo e falando sobre isso e dando esse depoimento se nem a minha mãe acredita? Então aquilo dali foi de cortar o coração quando ela me contou. Então, você validar nas coisas pequenas e você acreditar no que o seu filho está falando, porque você o conhece, é de suma importância, gente, porque o quanto isso não deve acontecer, né, Sim. doutora? Dela se esconder ou até esconder a informação de outros que podem ajudar, porque a própria mãe, ou o próprio pai, ou alguém que ela confia muito, desacreditou. Até vou aproveitar para destacar algo que eu não falei. Não sei se é de conhecimento de todos, mas criança vítima de qualquer tipo de violência também pode ser beneficiada por medida protetiva. Tá? Então, é uma possibilidade no atendimento na delegacia de polícia ser solicitada medida protetiva à criança e adolescente vítima de violência, não só de violência sexual. E o fato de ser genitora não impede dessa pessoa também figurar como uma agressora, especialmente quando a sua conduta dá suporte para que o crime continue acontecendo. Infelizmente, às vezes, as falas das crianças e adolescentes são invalidadas por N motivos, dependência financeira, dependência emocional, falta de repertório para compreender essa situação. E, às vezes, a genitora pode, inclusive, incorrer em crime também, se contribui para essa permanência. Quando não adota condutas ativas, mesmo que na unidade policial, a gente tem contato, infelizmente, com situações assim. Mas isso que você destacou é muito importante sobre credibilizar o que a criança fala. A gente tem pessoas que às vezes falam: ah, criança inventa, criança é muito criativa.
Criança é criativa, realmente, mas é mínimo o percentual de casos em que crianças e adolescentes inventam situações de abuso. Muitas vezes a gente não consegue coletar elementos de prova pelas circunstâncias em que o crime ocorre. Esses são tipos de crimes que ocorrem entre quatro paredes, muitas vezes só a vítima e o agressor dentro de um local. E só o relato daquela criança vai funcionar ali como testemunho da própria violência que ela sofreu. Então, é muito importante que se acredite, né? E se valide, ainda que não se consiga coletar elementos. E coletar elementos é um trabalho da polícia, não é dos pais e dos responsáveis. Acolha, escute e vá até a unidade policial. Nem matar. Matar também não pode. Não, porque aí eu recebi muitas pessoas na delegacia com essa ideia. Aí eu sempre digo, mas aí o senhor vai arrumar um problema para o senhor. E aí essa pessoa que já causou um problema aqui na sua família, vamos correr atrás de penalizá-lo, né? Eu sei que é difícil, né? É um crime que desestrutura famílias e deixa os pais muito com a sensação de impotência, de ter falhado alguma coisa, e não é nada disso, né? O crime, ele é culpa do agressor e é uma conduta do terceiro, a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar é o conhecimento dos nossos filhos para eles dizerem, não, isso aqui não tá certo, eu vou contar. E aí a polícia vai atrás e perfeito. Vamos fazer a nossa parte, né? Mamães, papais, vamos fazer a nossa parte para que a gente previna, para que a gente fique só na prevenção. Não é verdade? É o que eu desejo para todos vocês, tá? Que estão aqui, que vão compartilhar essa informação, é que nossas crianças nunca passem por isso. De novo, eu quero te agradecer, doutora Maria Júlia, pela brilhante participação no nosso podcast. Quantas informações valiosas você trouxe essa noite aqui pra gente. Muitíssimo obrigada. E eu quero que seja a primeira, mas eu quero que seja a primeira de várias, viu? Muito obrigada. Obrigada, mais uma vez, eu que te agradeço a oportunidade. É um tema que eu adoro falar, que estou estudando, estou me aprimorando e sempre que tiver oportunidade, a gente vem com o maior prazer. E quem quiser ter mais informações sobre proteção, sobre prevenção, sobre crimes que acontecem nesse sentido e coisas que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, também pode me seguir lá no Instagram, que eu sempre estou postando conteúdo relacionado a isso. O teu arroba aqui embaixo. Sensacional o Instagram dela, tá, gente? É Delegada Maria Júlia. Delegada Maria Júlia. Gente, é muito legal, porque ela faz vários vídeos informativos. Foi daí que eu vi e tive a ideia de convidá-la para vir para cá. Então, ela tem se posicionado muito legal na internet e trazido muitas informações valiosas também. Então, já sigam a doutora Maria Júlia, arroba Delegada Maria Júlia, para que vocês também fiquem atentos e informados sobre vários dados que acontecem nesse tema. Tá? Então, parabéns, viu? Tá excelente o teu Instagram e excelente o teu posicionamento, tá muito legal e super informativo também. Que bom, fico feliz. Parabéns. Vamos então, todos fazer bonito, proteger nossas crianças e adolescentes. Faça bonito, maravilhoso. Vamos entender mais sobre essa campanha, né, gente? E participar também de alguma forma. Obrigada pela tua participação e principalmente pelo teu compartilhar, pelo teu curtir. Se tem alguma pergunta que você ficou aí curiosa, eu não fiz para a doutora Maria Júlia, por favor, pode colocar aqui embaixo nos comentários que com certeza a gente vai enviar para a doutora Maria Júlia e ela vai responder tão logo para vocês também, viu? Muitíssimo obrigada e até a próxima quarta. Aê! Ninguém tá